Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lídia, Aparecida, Marco, Regina. Eu tô com a impressão que tá um pouquinho torto aqui. Boa noite, Diana. Aqui. Pronto. Acho que é isso. Boa noite, Selma, Carla. Vamos lá, Lu. Boa noite, Anderson, Lourdes. Vamos entrando. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, Cris. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rê. Está tudo bem com vocês? Como é que está a semana? Camargo Massas, boa noite. De Tietê, São Paulo, bem-vindo ou bem-vinda, não sei. Você viu, Selma? Hoje eu resolvi tirar. Na verdade, eu ia vir de verde, mas aí eu não achei minha blusa verde. Falei, então vamos de rosa. Paulinho Camargo, bem-vindo, Paulinho, muito bem-vindo. Vamos entrando. Nós vamos dar 2 minutinhos, né? Os nossos 2 minutinhos de praxe, para que o pessoal que recebeu as mensagens agora no WhatsApp, para que dê tempo deles virem para cá e chegarem aqui na nossa live. Deixa eu contar para vocês que aqui hoje tá assim, né? Vai chover, não choveu, fez calor, esfriou e agora tá, sabe-se Deus que já tá ficando frio de novo. E aí, aonde vocês estão? Como é que tá? Vamos entrando. Deixa eu falar antes que eu esqueça. Podem ir subindo o coração. Eu vi que já começaram a subir alguns corações. Podem subir bastante coração. Quando vocês sobem coração, o Insta entende que é um conteúdo importante e compartilha com mais pessoas. Vocês também podem compartilhar essa live com pessoas que vocês saibam que gostam de massas, que querem aprender sobre massas, seja para renda extra, seja para cozinhar para quem ama, seja porque gosta, tá? Quem tem grupos de cursos de gastronomia, curso técnico, pode mandar também, porque eu sei que é um módulo muito importante dentro dos cursos de vocês, é o módulo de massas artesanais. E hoje eu estava conversando com uma chefe daqui de Ponta Grossa, mas a especialidade dela é comida japonesa, né? E ela fez curso em uma escola bem renomada aqui em Ponta Grossa de chefes. E aí ela estava falando comigo, né? Como que na escola é curto sobre o módulo de massas, né? Ensinam muito pouco, não chegam a se aprofundar com tanto conteúdo assim. Vamos entrando. Quem tá chegando agora, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Ó, em Recife tá calor, né? Deve estar uma delícia. Boa noite, vovó Nona, bem-vinda. Gente, estão preparados? Fala pra mim aqui se vocês estão preparados para a nossa jornada que vai começar na segunda-feira. Gente, segunda-feira vai começar o nosso evento, tá? O segredo das massas que vendem. Vai ser de segunda a sexta, do dia 1º ao dia 5. Nesta semana, lá no dia 4, nós teremos a abertura da nova turma Arte das Massas 2.0, que tá incrível toda essa regravação, tá lindíssimo. E aí, na segunda, então só para falar por cima, assim, bem por cima para vocês. Na segunda nós vamos ter nhoque. Na terça, a aula de hoje, que nós estamos tendo hoje, ela vai ter uma continuidade de um nível avançado lá na terça-feira, tá? Então, aí vem quarta, quinta... Nossa, na quinta-feira tem tanto conteúdo, que vocês não têm ideia. Lise, quero aprender massa colorida, quero aprender massa recheada, quero aprender sobre vendas, vocês não podem faltar na quinta-feira. Preparadíssimos. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Deixa eu ver que horas são aqui. Eu acho que já deu uns 10 minutos, né? Já deu até 4 já, na verdade. Então, bora lá. Vamos começar. Bom, teste.
vamos fazer o nosso teste de áudio? Vocês podem me dizer, por favor, como é que está o nosso áudio hoje? Nosso áudio e a nossa imagem? A imagem eu estou com a impressão que está um pouquinho escura, mas pode ser impressão minha. Deixa eu ver aqui. A imagem era a tela do meu celular que tinha baixado. Boa noite, Maroca, bem-vinda. Então vamos lá, só tô no aguardo de vocês me darem um ok sobre o áudio. E aí a gente começa com tudo. Bom, o que acontece? Essa nossa live de hoje, ela vai ser assim, um introdutório, tá? Desse assunto que nós vamos continuar na próxima terça-feira. Então, gente, não percam a próxima live da próxima terça-feira, tá? A live de hoje, o que eu indico? Que vocês assistam e reassistam depois. Por quê? São muitos detalhes. Quando a gente fala em ter uma massa seca perfeita, quando a gente fala em ter uma massa seca no nível profissional, são detalhes que não podem ser pulados, tá? E aí, massa seca, a gente realmente precisa observar todos os detalhes, porque uma boa massa seca ela é um conjunto de vários pontos que vão nos resultar em um valor, tá bom? Ai, a Cris falou que o Luiz não está vendo. Por que será, né, Cris? Mas o áudio eu imagino que ele deva dar ok se tá perfeito, né? Gente, semana que vem vocês vão conhecer a Cris e o Luiz. Quem ainda não conhece vai conhecer semana que vem, se prepare. Então vamos lá. Uma das dúvidas que vocês mais têm, dificuldades que vocês mais têm ao executar uma massa seca, se encontra ou ela no fato dela grudar, ou ela quebrar, ou ela mofar. Isso acontece com vocês ou já aconteceu? Coloquem para mim nos comentários. Porque é muito normal que logo que a gente comece e até que a gente realmente domine a técnica, a gente passa, tá, por uma dessas 3 fases de problema. Ou a sua massa vai grudar, ou a sua massa quebra, ou a sua massa mofa. Isso acontece quando você não executa ela com técnica, tá? Claro que por exemplo, quando eu comecei, até eu entender tudo isso, até eu estudar muito bem tudo isso e até eu absorver exatamente e entender por que acontecia aquilo ali e que eu precisava de técnica, que eu precisava de um método. Nossa, as minhas massas quebravam, as minhas massas mofavam. Grudar, eu acho que foi assim o que eu menos tive problema. Os meus problemas maiores eram mofo e ela quebrar. Teve uma vez, é de sentar e chorar, na verdade, né? Essa é a realidade, para você sentar e chorar. Eu tinha feito massa, mas eu tava assim com uma tela cheia de massa, cheia, assim, a minha tela era bem grande, cheia. E a minha tela é uma tela daquela estilo assim de tela ai, me fugiu o nome agora, de cercado de pintinho, sabe? Né, os desenhos dos hexágonos, assim, são um pouco grandes. E aí, eu lembro até hoje perfeitamente. Eu fui chegar, a Cris falou assim, nós já perdemos muita massa, mas com o curso aprendemos do zero, ela é maravilhosa. Olha lá, cheguei, quem tá chegando, chegando. Então, deixa eu contar pra vocês essa história, né, que dá vontade de sentar e chorar até hoje. Gente, até hoje eu tenho vontade de chorar por causa daquele varal. Assim, cheio que tava de massa. E eu tava assim, a minha massa tava aqui, eu peguei e fui chegar perto da minha massa. Quando eu fiz esse movimento aqui, pra encostar na tela, simplesmente não sei o que aconteceu, né? Vamos dizer que eu não sei, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Elas estilhaçaram, assim, em pedacinhos e aquilo passou pela telinha e caiu tudo pro chão. Sabe, eu simplesmente assim vi todas aquelas massas caindo assim pro chão. E isso, gente, é muito triste isso. Quando você não entende o porquê que isso acontece, quando você não sabe o que fazer para evitar esse tipo de coisa. É a mesma
coisa você tá assim com um monte de massa prontinha, você achar que a tua massa tá pronta, tá seca, e dali 2, 3 dias você vai olhar, tá tudo mofado, tá tudo preto, estragou. Ou pior ainda é quando acontece tudo isso na casa do cliente. Nossa, aí é um desastre total, gente. Aí sim, você senta e chora, né? Porque é uma situação constrangedora, tá? Então, o que nós vamos tratar aqui hoje? Nós vamos falar muito sobre essa questão de secagem, pré-secagem. E na próxima terça-feira, nós vamos continuar, porque hoje nós vamos falar de massas curtas. Mas na próxima terça-feira, nós vamos falar de massas longas, tá? E aí nós vamos falar muito mais outros itens que envolvem todo esse processo. Assim vocês vão dominar todas as massas curtas e as massas longas. Dá para colorir massa para secar? Sim, tá, Nid? Dá sim. A gente vai falar sobre massas coloridas na próxima quinta-feira. Então já deixa anotado aí na sua agenda que na próxima quinta-feira a gente vai falar e fazer uma massa, acho que são 2 ou 3, 2 massas coloridas juntos para vocês entenderem o princípio do zero, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, essa pergunta. Interfere o tipo da farinha na secagem? Essa é uma pergunta muito boa. O que acontece? Se não interfere, tá? A farinha, ela vai interferir na qualidade da sua massa seca no ponto de oxidação, que é o ponto de coloração da sua massa. Então, por exemplo, assim, eu fiz aqui a minha massa, eu já tenho uma massa que tá aberta, que tava em pré-secagem, que a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco, tá? Mas, aí eu fiz toda a minha massa, deixei na minha pré-secagem, fui lá, cortei, fiz os meus formatos e ela continuou o processo de secagem. Nesse período, o que a sua farinha pode interferir? Que ela pode ir oxidando, né? Ela pode ir ficando escura. E isso, a oxidação é o nível de sujeira que tem dentro da massa, tá? Então, isso pode acontecer. Sim, tá? Então, ela não vai interferir, por exemplo, assim, se a sua massa vai quebrar, se a sua massa não vai estar gostosa. Não, ela não interfere no sabor, ela interfere na estética, tá? Digamos assim, né? Na parte visual. Vamos lá, o clima da região interfere? Como eu controlo isso? Minha cidade é quente, mas nessa época esfria e fica úmido, já perdi muita massa. Gente, eu acho assim, que eu não sei se tem cidade pior do que a minha. Quem me acompanha nos stories quando eu faço massa seca, já me viu fazer uma pré-secagem de 6 horas, para eu então poder cortar a minha massa. Sim, o clima ele interfere sim, absurdamente 100% no seu processo de massa seca. Tá? E aí nós já vamos chegar nessa etapa. Então, como que vai ser a nossa aula, a nossa conversa aqui a partir de agora? Para que vocês não fiquem perdidos, eu vou falar o processo de produção por etapas, tá? Então, eu vou começar falando sobre proporção dos ingredientes, vou falar sobre o empasto, sobre o descanso, sobre a cilindragem e aí eu vou entrar então nessa etapa que é a pré-secagem e depois na secagem, tudo bem? E aí nós vamos fazer juntos massas curtas, nós vamos fazer algumas modelagens aqui juntos, tá bom? Então assim, não fiquem aflitos, fiquem bem tranquilos porque eu vou passar por todas as etapas. Se quando eu chegar lá na etapa eu não tirar a sua dúvida, daí você manda a sua pergunta e a gente responde, que aí fica bem dentro do assunto. A Lu mora pertinho aqui da minha cidade, né? Inclusive, eu tinha falado assim pra ela, não, o Anderson vai entrar de férias, daí eu vou aí, eu quero visitar você. O Anderson entrou de férias, terminou as férias e eu ainda tô aqui dentro da minha cozinha, não saio por canto nenhum. Então, vamos lá. Eu vou tirar um pouco os comentários para que vocês possam ver toda essa etapa aqui. Esperem aí, então. Vou desativar aqui. Pronto. Eu esqueci de perguntar, bem cabeça minha, se tinha pessoas novas aqui hoje na nossa live, né? Provavelmente tem, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se é a primeira vez que você está aqui. Eu sou a Lisiane Bolognese, mas pode me chamar de Lise, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Essa aqui é a cozinha da minha casa, tá? É a minha casa, então sintam-se à vontade e sejam muito bem-vindos aqui. Então vamos lá. E quem entrou por último na nossa live, hoje nós vamos falar sobre massas secas e modelagens de massas secas curtas.
Eu não sei vocês, mas eu tenho percebido que a coloração das gemas anda tão anêmica. Ó, eu vou colocar 2 ovos para dar uma porção de massa legal, tá? Como que acontece? Primeiro passo da nossa massa, tá? É a pesagem dos úmidos. O que que é o úmido dentro da nossa massa? São os ovos, tá? Então, o primeiro passo dentro do nosso processo é começar pesando a parte úmida. Por quê? Quando nós pesamos os úmidos, cada ovo tem uma medida, certo? Então, assim, é mais difícil controlar esse úmido. Só que é muito mais fácil nós controlarmos os ingredientes secos que vão entrar. Então, por isso que nós pesamos primeiro os ovos. Você vai pegar o peso dos ovos. Então, eu tenho aqui 108 gramas de ovos. O que que eu vou fazer? 108 gramas vezes 2, tá? Porque 50% da nossa massa é umidade para 100% de seco, de farinha. Então, você vai pegar sempre o peso do ovo, vai fazer vezes 2 e esse é o valor exato que você vai ter que colocar de farinha. Então, aqui eu tenho 108 gramas de ovos. Vou começar batendo para incorporar ar, tá? O ar sempre é muito importante dentro da nossa massa. Porque ele vai ajudar depois no desenvolvimento do nosso glúten e no descanso da nossa massa, tá bom? Então, 108, vou tirar aqui a tara. 108 vezes 2, se eu não estiver enganada, é 216, né? Ó, e aí, o que que é o bom? Porque se passar, a gente tira, tá? E não tem problema nenhum a gente fazer esse ajuste aqui, porque nós vamos ter uma massa de medida perfeita. E o que que acontece? Sempre que a gente for fazer uma massa seca, é importantíssimo. A gente já tem que começar a nossa massa pensando assim, eu vou fazer uma massa seca. Então, ela tem que estar no peso ideal, tá? Menos umidade possível. A umidade é só o necessário. Pesei aqui os meus ingredientes, agora eu vou misturar. Então, assim, nada de massa com excesso de umidade. E aí, quando a gente fala em questão de clima, o que que é importante a gente observar? Lise, aqui tá muito frio, tá chovendo, o tempo tá completamente úmido, o ideal é você diminuir a umidade dessa massa, tá? E aí, você tem que fazer o quê? Lise, como é que eu vou saber? Você vai parar e vai olhar para o tempo na sua cidade. Tá frio? Tá chovendo? Tá úmido? Tá escuro? A parede tá suando, né, umidade? Aí, então, ao invés de você usar 50% de umidade, você vai trabalhar com 40% de umidade, tá? Isso quer dizer o quê, Lise? Que você vai colocar 40 gramas de ovos para cada 100 gramas de farinha. Ó, misturei aqui, tá? Já fiz uma espécie de farofa e agora eu vou virar em cima da bancada para começar o processo da sova do empasto. Então, vamos lá. O processo da sova, ou processo do empasto, o que que quer dizer? Significa empastar, tornar pasta, unir a massa, unir a farinha com os ovos, tá? Isso que é o processo do empasto e da sova. Quando você pesa e você tem controle sobre os ingredientes, você vai ver que no final não sobra nada em cima da minha bancada. Agora, Lise, tô vendo que a pessoa tá fazendo a massa e sobrou farinha. Se sobrou farinha, quer dizer que a proporção entre umidade e farinha não estava boa, não estava certa, tá? Lise, tô fazendo a minha massa e ela tá muito mole, ela tá grudando. O que que isso quer dizer? Que tem muita umidade para pouco seco.
Quem tá chegando agora, bem aqui embaixo do meu pé, tem um tabladinho que eu fiz quando a gente foi fazer a regravação do Arte das Massas. Porque pra eu sovar, aqui fica bem melhor. Não que eu seja baixinha, porque eu não sou, tá? Vamos se dizer que é a bancada que é um pouquinho mais alta. Ó. Então, o processo de empasto, de sova, ele tem movimentos certos a serem feitos. É como se fosse um passo de dança, tá? E quais são esses movimentos? A sua mão, ela vai estar sempre nesse sentido, formado como se fosse uma concha. Você vai pegar, vai colocar aqui, ó, tá? Assim. E aí você vai trazer de frente para trás, empurra. De frente para trás e empurra, tá? E o corpo vai fazer esse movimento como se fosse uma dança. De frente para trás e aí você gira a sua massa, tá? Ó, frente para trás e você gira a sua massa. Ó, vocês viram que aqui o que sobra? É nada, sabe? São meros farelinhos e esses farelinhos, sim, você pode descartar, tá bom? Quanto tempo você tem que sovar uma massa? O ideal é algo em torno de 10 minutos, tá? Mas, como eu quero continuar conversando com vocês, se eu ficar aqui os 10 minutos sovando e falando, daqui a pouco eu vou estar sem ar. Então, o que eu vou fazer agora? Isso vocês podem fazer em casa, tá? Sova a massa de vocês, deem a primeira sova inicial, tá? Coloca num saquinho plástico, que eu vou pegar esse aqui, e deixa ela paradinha. Deixa ela descansando ali entre 5 e 10 minutos. O que vai acontecer? Nesse período, ela vai ficar mais macia, tá? Ó, essa aqui foi da primeira parte que eu tinha aberto. Ela vai ficar um pouco mais macia. Aí, você vai pegar, depois que ela deu essa descansadinha aí de uns 10 minutos, e vai sovar ela mais um pouco. Ó, então olhem bem como que aqui ela tá rugosa, tá? Ó, ela tá bem, um aspecto pesado, né? Estão vendo? Aí agora eu vou sovar ela mais um pouco. E vocês vão ver a diferença que ela vai ficar. Primeiro, que ela fica bem mais macia pra gente trabalhar, tá? E segundo, você traz um acabamento da sova perfeito. Olhem a diferença que ela tá agora do que ela estava antes, tá? Então, esse processo vocês podem fazer na casa de vocês. Coloca ela para descansar 5, 10 minutos e aí depois você volta e conclui a sova. Ó. Esse aqui era o pedacinho que tinha sobrado ali da outra. Bom, descanso, tá? Vamos falar sobre o processo de descanso da massa. Algumas pessoas falam que não é necessário. No entanto, é importante entender que é necessário, e aí eu vou explicar para vocês que não é só um descansar por descansar, existe um motivo ao qual ela precisa descansar, tá? Então, o que acontece? A nossa massa... Tira essa. Pronto. A nossa massa, quando a gente termina de sovar, primeiro que quando a gente termina de sovar, ela ainda tá rígida, ela tá dura. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando e forçando a barra em cima dela, tá? Nós estávamos com movimento, nós estávamos trabalhando ela. Então, ela fica enrijecida, tá? Isso é normal. Se você pegar essa massa dura e for abrir, o que vai acontecer? Primeira coisa é que ela vai... Eu vou ativar aqui os comentários. Pronto. Então, a primeira coisa que vai acontecer, se você fizer a sua massa e imediatamente for levar ela para o cilindro, é que você vai abrir e cada vez que você abrir, ela vai encolher,
tá? Por quê? Porque ela não relaxou, ela ainda tá tensa, ela ainda tá pesada. E aí é normal, você vai abrir e essa massa vai encolher, tá? Então, aí é um dos motivos. Vamos fazer uma conferência do áudio? Coloquem para mim como é que tá o áudio para vocês. Nessa massa, eu usei só farinha, tá? Usei só a farinha aqui. Coloquem para mim como é que está o áudio. Vamos lá, para uma massa mais amarelinha, o que tem que ser feito? Você pode usar uma quantidade maior de gemas, ou você pode colocar um pouquinho de açafrão ou cúrcuma, tá? Porque aí ela vai dar uma tonalidade amarelinha, mas tem que ser assim um pouquinho, tá? Então vamos lá, eu vou continuar aqui a sequência da explicação, tá? Bom, então a massa ela precisa descansar. Outro ponto importante que é fundamental que essa massa descanse é o seguinte: cada vez que a nossa massa descansa, ela relaxa o glúten. Quando ela relaxa o glúten, ela vai desenvolver e vai relaxar ali a elasticidade e a plasticidade. Lise, o que são essas duas palavras? Vamos lá. Elasticidade é a capacidade que tem de você esticar essa massa o máximo que você conseguir, bem fininha, bem grande, tá? Sem que ela rasgue. Isso é a nossa elasticidade. Então, sabe quando a gente abre assim aquelas folhas bem longas de massa e ela não rasga? Ela fica bem fininha, mas ela não rasga. Isso acontece por quê? Porque o glúten que foi desenvolvido no processo da sova, ele vai ter esta função. Outra função do glúten depois que ele se descansa é o seguinte, a plasticidade. E o que é a plasticidade? É a capacidade que a gente vai ter de poder fazer dobras na nossa massa, igual a gente vai fazer daqui a pouco, sem com que essa massa quebre ou rasgue, mas fique bonita e modelada, tudo bem? Então, o que acontece? O glúten, ele é uma proteína que está dentro da farinha de trigo e que tem total importância na nossa produção. Dentro do mundo da confeitaria, né, na parte dos doces, o que acontece? As confeiteiras, quando vão fazer um bolo, elas evitam bater essa massa já com a farinha, tá? Porque quanto mais bater, quanto mais mexer, mais vai desenvolver o glúten, mais vai deixar o bolo delas pesado e menos fofinho, menos ar vai ter dentro do bolo delas. Já, gente, é o efeito contrário. Quanto mais nós sovarmos, quanto mais nós trabalharmos com essa massa, melhor vai ser o nosso resultado. Melhor vai ser o desenvolvimento da nossa massa, mais estrutura ela vai ter, tá bom? Então, nós seguimos o caminho contrário da confeitaria, que elas evitam sempre mexer depois que a farinha já tá dentro, mas nós sempre procuramos mexer bastante, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Tempo de descanso. Tem um tempo ideal? O tempo de descanso aqui da nossa massa vai ser de 20 a 30 minutos. Isso se for uma massa feita somente com farinha de trigo. Se a nossa massa tiver semolina, por exemplo, aí é 30 minutos, 35 minutos, não antes dos 30, tá? A gente vai precisar, então, deixar essa nossa massa descansar os 30 minutos. Lise, eu vou fazer com farinha integral, que são as mesmas medidas e as mesmas proporções. Farinha integral, 30 minutos também de descanso, tá bem? Bom, Lise, quando que eu tenho que usar a semolina e quando que eu não tenho que usar a semolina? A semolina, ela é sempre muito bem-vinda quando nós trabalhamos massas secas longas, talharim, parpadelli, fettuccine, tá? Massas secas longas, então a semolina é sempre muito bem-vinda quando nós trabalhamos esse tipo de massa. Quando nós trabalhamos massas curtas com muitas dobras, aí o ideal é só a farinha de trigo ou uma porcentagem reduzida de semolina, tá bom? Sim, as massas, se a gente pensar na essência, tá? A realidade é que a massa de farinha e ovo, ela vai entrar em 99% da nossa produção.
tá? E uma massa com uma boa farinha e um bom ovo é a massa perfeita. Vamos lá. Ovos, isso, tá? Quando eu abro... Vamos lá. Quando eu abro minha massa, ela encolhe um pouco. Por quê? Aí a gente tem que ver o tempo de descanso que você deixou com essa massa. Aquilo que eu falei. O tempo de descanso, ele vai influenciar na sua massa o fato dela encolher ou não, tá bom? Então, isso é sobre o descanso. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre pré-secagem. O que é pré-secagem? Pré-secagem é um momento crucial, tá? Quanto tempo... A gente já vai falar sobre isso, tá, Delícias 9821? Fique bem tranquilo, a gente já vai entrar nesse assunto, tá? E aí a gente já vai responder isso aqui. Posso passar no cilindro? Se for a abertura da massa, sim, tá? A abertura da massa você pode fazer no rolo, no cilindro manual, no cilindro elétrico, no que você tiver à disposição, não tem problema nenhum. Vamos lá. Como vender minha massa fresca sem secar? Vamos falar sobre isso agora, Paulinho. Eu vou tirar um pouquinho os comentários que aí vocês conseguem ver a massa. Então, vamos lá. Pré-secagem. A pré-secagem, para quem quer vender uma massa fresca, é crucial a pré-secagem. Liz, eu quero vender minha massa fresca. Tem que ter a pré-secagem. Liz, eu quero congelar a minha massa. Tem que ter a pré-secagem. Liz, a minha massa mofa. Você erra na pré-secagem. Liz, a minha massa tá quebrando. Você já tá errando na pré-secagem. Então, assim, a pré-secagem é a parte que vocês menos dão importância. Só que é a parte mais importante do processo. Por quê? Porque aqui vocês vão corrigir todas as falhas que vocês fizeram lá para trás. Então, por exemplo, Lise, deixei a minha massa muito úmida, tá? É a pré-secagem que vai resolver. Lise, vou congelar, pré-secagem. Lise, quero vender fresca, pré-secagem. Gente, a pré-secagem é vida, tá? Pré-secagem da massa é vida. E o que é e como que a gente faz a pré-secagem? Pois bem, vocês vão cilindrar a massa de vocês. Vocês vão abrir a folha da massa de vocês, tá? Ó, então aqui eu tenho até... Olhem, estão vendo a minha mão aqui? Então aqui eu tenho uma massa até bem comprida, tá? Se for numa medida ali de talharim, 30 centímetros, tá? Talharim, fettuccine, parpadelli, 30 centímetros. Quais são os critérios de uma massa com uma boa pré-secagem? Isso é importante vocês entenderem. E aqui vocês vão observar que a minha massa ainda não está pronta. Se eu fosse fazer um talharim, a minha massa ainda não está pronta para um talharim. A minha massa, no ponto que ela está aqui, ela está pronta para eu fazer um garganelle, um rigatone, uma massa tubular, tá? Porque ela está no ponto ideal para eu modelar sem que ela quebre, mas ela já está num ponto legal que ela tem força e estrutura para ela se manter no formato que eu fizer tubular. Só que para um talharim ainda não é o ideal, tá? Então vamos lá. 3 características que a sua massa vai apresentar. Primeira característica, as bordas da sua massa vão estar ressecadas. As bordas da nossa massa é o primeiro ponto que seca, tá? Sempre assim. As partes laterais é a primeira parte que começa a secar, porque a nossa massa ela começa a ressecar, secar, né, perder a umidade, fazer o processo de cura, de curagem, de fora para dentro. Então, o nosso meio, ele é sempre o último lugar aonde vai acontecer a pré-secagem. Por esse motivo, quando você colocar suas massas para fazer uma pré-secagem, você não vai colocar ela e falar tchau, eu volto depois. Tá? Você vai colocar a sua massa no processo de pré-secagem e vai grudar os 2 olhos em cima dela. E a cada 15 minutos você tem que estar olhando. Então, por exemplo, assim, Lise, na minha cidade está extremamente calor, tá muito calor. Você vai ficar olhando essa massa a cada 5, 10 minutos. Você deixou de um lado, deu 10 minutos, você vai virar. Quando você vira,
todo o excesso de seco que havia nas pontas vai puxar a umidade do meio. E aí, então, você vai fazer o quê? Você vai tirar a umidade do meio que vai voltar para as pontas. Sempre que a sua massa estiver ressecando as pontas e as laterais, ela vai começar a levantar, como se ela fosse envergar. Ela começa a fazer assim, né, ó, pequenas dobrinhas para cima. O que isso quer dizer? Tá na hora de você virar ela de novo, tá? Por quê? Aí, de novo, a umidade vai sair do centro e vai para as pontas. E vai se equilibrando. Então, gente, pré-secagem é uma coisa que você não pode começar a fazer e esquecer da sua massa e sair. Por quê? Se ela passa do ponto, se ela acontece de forma irregular, quando você for passar no cilindro, ela vai quebrar inteira, você vai perder essa massa, você não vai conseguir fazer massas que dobram, tipo garganelle, surpresine, porque ela vai quebrar, não vai dar para você dobrar e você não vai conseguir passar no cilindro, porque a hora que você for passar, ela vai quebrar também, tá? Então, ponto número 1 é as laterais secas, tá? Ponto número 2, a sua massa. Você vai pegar as pontas da sua folha de massa e vai fazer esse movimento aqui, escutem. O que é isso? Isso quer dizer que a minha massa já tem uma película superior que secou, tá? Então, isso quer dizer que ela não gruda, ela não vai grudar. Por quê? Ela está ressecada aqui, ela já formou uma primeira película de massa seca, então ela não vai grudar. Mas aí nós temos o terceiro, já vou mostrar a quarta, então nós temos o terceiro ponto. E essa minha massa aqui, vocês vão ver que ela não está pronta por conta desse terceiro ponto. Deixa eu pegar um exemplo aqui. O terceiro ponto, o que é? Você vai pegar a sua massa e você vai fazer isso aqui. E ela vai ficar assim. Lise, eu preciso fazer talharim. A sua massa tem que ficar assim, nessa posição, nesse arco. Se você fizer esse arco aqui e a tua massa cair pro lado direito ou pro lado esquerdo, quer dizer o quê? Que ainda existe muita umidade no meio e ela não está pronta, tá? Lise, eu vou fazer massas curtas, como por exemplo, garganelle, rigatoni. Então, a sua massa não precisa curvar. Por quê? Se ela chegar ao ponto de curvar, quando você for dobrar as suas modelagens, a massa vai quebrar. Só que esse terceiro ponto aqui que acontece pro talharim, para um parpadelle, para um espaguete, é essencial, principalmente se você vai fazer ninho. Por quê? Isso aqui está mostrando que a pré-secagem aconteceu de uma maneira uniforme. E é exatamente esse movimento aqui que a tua massa tem que fazer na sua mão, tá? Fez isso daqui, caiu pro lado, ela precisa de mais tempo, tá? Só que assim, você tem que ir acompanhando. Por quê? Para ela não passar do ponto, tá? Então assim, ó, primeiro que essa minha folha aqui, ela tá muito grande, ela tem mais de 30 centímetros. Na verdade, ela tá com, acho que 40, porque ela tá com praticamente 50 centímetros, porque ela tá quase o tamanho da minha espinha-toia. Então, ela não vai parar arcada, ó, vocês estão vendo? Ela não vai parar porque ela tá grande. Primeiro porque ela tá grande. Vamos dividir ela aqui para ver como que ela fica. Perdi minha faca. Ó, então se você tem uma massa de 30 centímetros e você vai curvar, ó. Viram? A minha massa não está pronta. E ponto, a gente não discute com a massa, tá? A gente segue a massa. Ó, agora ela vai cair pro outro lado. Por quê? Ela ainda não tem estrutura física o suficiente aqui dentro de uma boa pré-secagem, tá? Então, esse tanto aqui que ela está de pré-secagem, ela está boa para massas curtas, mas para um talharim ainda não é o suficiente, tá? Então, para a gente evitar problema de mofo,
Se você quer congelar a sua massa, primeiro é uma pré-secagem de excelência. Depois que você fez uma pré-secagem de excelência, você pode fazer o ninho e congelar. Você pode vender fresca para o seu cliente, porque daí ela, assim, ela vai ficar até 2 dias, por exemplo, em um estado bem legal, tá? Na geladeira. Mais que 2 dias não é o recomendado. Você pode, então, fazer os seus ninhos e deixar a sua massa ir para a fase final, que é de secagem. Lise, quanto tempo que dura a pré-secagem? Não existe tempo, tá? Existem características da nossa massa. Não existe tempo, existem características que são essas aqui. Por exemplo, se na sua cidade está muito calor, é bem provável que todo esse processo aqui leve menos de 1 hora, tá? Talvez 30, 40 minutos. Mas, se na sua cidade estiver frio, como eu comentei com você, eu já tive casos de ter que aguardar 4 horas. A última vez que eu fiz massa aqui, uma leva aguardou 4 horas e meia para chegar no ponto de corte, 4 horas e meia. E a segunda leva chegou a 6 horas, ou seja, foram 6 horas que a minha massa ficou assim, que eu fiquei lá, vira, desvira, revira, vai lá e olha para ela chegar no ponto ideal de corte. E eu ter uma massa perfeita. Então, gente, por isso que eu falo que vocês têm que ter atenção no processo, não é no relógio. A hora de vocês não é do relógio, é a hora da massa, tá? Lise, e aí, aonde que você coloca para pré-secar? Bom, a pré-secagem, o que que você vai fazer? Você pode colocar em cima de uma mesa de madeira, tá? Você pode colocar em cima, se você tem as telinhas para secar, pode colocar em cima das telinhas para secar. Não é interessante, quando a gente fala de massa seca, não é interessante deixar em cima do mármore ou bancada de inox ou de vidro, contato direto. Lise, eu só tenho mesa de vidro, eu só tenho mármore na minha casa, eu só tenho inox. O que que eu vou fazer? Você vai pegar pano de prato ou pano toalha de mesa que não solte pelinho, vai cobrir bem e vai colocar a sua massa ali em cima, tá bom? O que não pode é você colocar a sua massa do jeito que tá para fazer a pré-secagem direto em cima do material gelado, porque o mármore, o vidro e o inox são materiais gelados. Eles fazem a massa segurar a umidade ao invés dela liberar a umidade, tá bom? Então, se você não tem um material quente, que é o caso da madeira, você pode cobre, por exemplo, assim, com 2 panos de prato ou uma toalha de mesa dobrada e coloca ali em cima. Lise, na minha cidade está muito calor e a massa está pré-secando muito rápido. O que que eu faço? Coloca um paninho em cima, tá? E aí pode ser um Perflex, que é mais leve, ou um paninho de prato, que é mais leve. A massa vai continuar pré-secando, mas ela vai reduzir a velocidade. Então, se ela tá assim, fazendo uma pré-secagem em 10 minutos, ela vai passar para 15, 20 minutos, tá? Por quê? O pano de prato, ele vai continuar permitindo com que essa massa seque, mas ele vai diminuir, fazendo com que seja de uma maneira mais lenta. Se tiver frio, se tiver chuvoso, se tiver umidade, não cubram com nada, pelo amor de Deus. Tá? Porque se você cobrir, vai segurar a umidade e a tua massa começa a mofar. Bom, até cansei. Vamos lá. Agora, nós vamos modelar as nossas massas aqui, tá? Massas curtas. Nossa, gente, cansei mesmo. Ai, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos modelar algumas massas curtas, tá bem? E aí, depois eu vou abrir aquela massa lá no cilindro e a gente vai modelar mais algumas. O que que acontece? Quando a gente fala em massas curtas, algumas exigem uma pré-secagem, principalmente as massas tubulares, tá? Para que elas não caiam, não murchem. Mas outras massas não, a gente pode trabalhar logo quando elas são abertas depois do cilindro, que é o caso principalmente do farfalle, conhecido como gravatinha, ou até mesmo o surpresine, tá bem? Que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Então, eu vou começar cortando, e eu lembrei que eu não peguei a régua. Vamos começar cortando aqui para fazer um garganelle, tá?
Deixa eu só ver se eu acho a minha régua, porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber o tamanho. Daí eu já passo bem certinho. Sem chance de eu achar minha régua agora. Mas, vamos fazer um combinado. Assim que acabar a live, eu vou deixar na descrição da live a medida dos todos os cortadores que eu usei, tá bom? Aí vocês podem ir lá fazer um print, copiar, que fica até mais fácil. Quem é novo aqui... eu tenho duas crianças pequenas. Então, as minhas coisas, muitas vezes, saem passear misteriosamente. Ó, quando vocês cortarem, tá, as massas de vocês, o que vocês podem fazer para elas não ficarem ressecando? Corta os quadradinhos e vem e cobre com plástico, tá? Quando você cobre com plástico, ele vai segurar um pouco aquela umidade ali e aí a massa vai ficar mais fácil para você modelar depois. Para modelar o nosso garganelle, eu vou usar aqui uma tabuinha de garganelle. O nome disso aqui é tabuinha de garganelle mesmo, vocês podem digitar na internet como tábua de garganelle e já vai aparecer. Para modelar o nosso garganelle, vocês comecem sempre com a massa nesse sentido, tá? De ponta para cima. E aí eu vou colocar aqui, tá? Colocar em cima da minha tábua e vou começar a fazer o movimento. Ó, vou girando, e aí aqui vocês apertem. Por que é importante apertar? Para ter uma boa junção aqui onde são dois encontros de massa, tá? Por que é importante a pré-secagem? Porque o garganelle, ele é uma massa tubular, tá? Se a gente não faz a pré-secagem, o que ele vai acontecer? Quando você colocar aqui, ele vai murchar. E aí ele vai cair, vai perder o formato que você fez nele, tá? Ó, aqui, podem sempre apertar bem para ele nivelar as pontas ali. E é importante porque assim ele cozinha bem depois e não vai acontecer de ficar uma ponta mais dura ou mais al dente que a outra. Aí, uma coisa importante. Liz, a minha massa passou um pouco da pré-secagem. Tá muito seca, o que eu faço? Você vai colocar ela dentro de um saquinho plástico e vai deixar ela um pouco ali dentro, tá? Deixa uns 15, 20 minutos. Por que você vai fazer isso? Porque ela ainda não tá seca, ela só vai estar na pré-secagem. Então, quando você coloca dentro de um saquinho, essa massa ela vai querer respirar. Como ela não vai conseguir respirar, o que ela vai fazer? Ela vai começar a suar. A própria umidade da massa vai começar a sair, a massa vai querer começar a suar. E aí vai trazer uma umidade para dentro da sua massa. E é por isso que a nossa massa mofa. Quando a massa não tá bem seca, é isso que acontece. A massa tá lá dentro do pacotinho. E aí uma massa ainda não estava boa o suficiente e tinha umidade lá dentro. Ela começa a soltar essa umidade para as outras. Porque ela tá tentando respirar, mas como ela não tem para onde respirar, aquele saquinho vai criando gotículas de suor, gotículas de água, que vai abafando e que vai mofando as outras massas, tá? Então, a gente consegue usar esse processo a nosso favor na produção também, tá? Olha, então aqui estão os garganelles. Como a massa passou na pré-secagem, eles ficam tubulares, bem bonito, tá? Se ela fosse uma massa fresca, ao a gente fazer esse movimento aqui, ele ia depois cair. Agora, vamos fazer com vocês um rigatone.
Qual que é a diferença do rigatone para o Garganelli? O Garganelli tem as pontas, tá? O rigatone, ele é um formato só. Ele é tubular com as pontas bem certinhas. Deixa eu só medir aqui mais ou menos. E aí, vocês podem escolher o tamanho, tá? Tem rigatones maiores, rigatones menores, e aí vocês decidem. Olha. Tá? Ó. Tá vendo? Se não tem a pré-secagem, ele não para bonito assim. Ó, eu tô dando uma reforçada maior sempre na junção das dobras, tá? Você vem e dá uma apertada mais mesmo para reforçar. Ó, então aqui, olhem como fica bem bonito. Ó. O que que acontece? Massas assim, únicas, nesses formatos soltos, né? Que são diferentes de um talharim, que é um conjunto de massas, elas tendem a secar mais rápido, tá? Na verdade, em um tempo menor. Vou deixar aqui, dá pra vocês verem. Então, o tempo dessas massas para elas secarem vai ser menor do que um talharim. Então, é importante vocês ficarem atentos para que ela não passe no excesso do processo de secagem. Por quê? Uma massa que seca em excesso, ela vai quebrar, tá? E aí, vocês vão acabar perdendo. Esse aqui eu vou cortar um talharim. Ó, aqui uma dica para vocês. Quando for cortar talharim, tirem um leve fileto da ponta, porque é onde ressecou mais. E aí, às vezes, pode te dar uma pequena dificuldade para você encaixar no cilindro e fazer o corte. Vou virar vocês aqui um pouquinho. Pronto. Olha, deixa eu só alinhar isso aqui para não cair da minha mão. Olha, consegui ficar bem soltinhas. E olhem o barulhinho, tá? Vamos voltar aqui. Então, Lise, para fazer o ninho, tá? Então, vamos lá. Vou ensinar vocês o meu jeitinho. Cada um vai ter um jeitinho e vocês vão treinando e vão se adaptando, tá? Então, o que que eu gosto de fazer? Gosto de segurar assim, aqui com o dedão por dentro, tá? Aí, o que que eu gosto? De firmar essa massa aqui. Para eu firmar essa massa, eu pego o meu dedinho e passo aqui como se eu fizesse uma prensa nela. Eu seguro ela. Segurei, eu vou girar essa ponta aqui lá pra cima, tá? Ó, então, vamos lá. Fiz aqui, segurei firme com o dedão, trouxe o meu dedinho aqui pra fora pra segurar, tá? Pra fazer um calço, digamos assim. E agora eu vou trazer a parte de baixo aqui pra cima, ó. Trouxe, tá? Aqui pra cima. E agora você vem aqui com a mão e faz o acabamento.
Olhem, tá tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Olhem o ninho, tá? Para congelar, Liz, eu quero congelar. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui agora o seu ninho e vai colocar para congelar. E eu vou deixar o meu ninho aqui no caso, porque eu vou secar ele. Boa noite, Maristela. Boa noite, Marisa. Eu acho que vocês duas estavam juntas, né? A minha marca desse cilindro pequeno aqui é a Gidini, tá? Gidini, que é G-H-I-D-I-N-I. Dá para cortar sem o cilindro? Dá. Na Itália, até hoje, cortam-se o macarrão, né? A massa sem o cilindro, tem a opção. Vocês podem cortar na faca bem bonito. Hoje estou sanando muitas situações que aconteceram comigo. Olha, ó, a Glória. Oi, Rose, bem-vinda, Rose. Pesar antes de congelar? Não, tá? Não precisa pesar antes de congelar, porque o congelamento ele não vai interferir no peso da sua massa, tá? O que é importante? É vocês não fazerem ninhos muito pesados, tá? Então, assim, tem uma média, tá subindo rápido agora as perguntas, tem uma média digamos assim, de peso de ninho. O que é um ninho legal? É um peso médio de 35 a 40 gramas, tá? Eu vou abrir agora um pedaço de massa pra gente modelar sorpresine e farfalle, tá bom? Não. Ó a pergunta aqui da Vale Dias, achei bem legal. Deve-se colocar farinha ou semolina sobre a massa para iniciar a pré-secagem? Não, gente, a gente não polvilha em nenhuma etapa a farinha ou a semolina, tá bom? A marcata é excelente. Tempo de cozimento depende. Se ele estiver fresco, de 5 a 8 minutos. Se estiver seco, de 8 a 10 minutos, tá bom? Qual a medida eu uso do cilindro? A medida da cilindragem, no caso, eu diariamente trabalho com o meu cilindro elétrico, ele não tem numeração, tá? Agora, nos cilindros que tem numeração, você vai passar até 2 antes do mais fino. A marca do meu cilindro, se alguém puder digitar aí nos comentários, eu agradeço. É Gidini, é G-I, não, nossa, G-I nada. É G-H-I-D-I-N-I. Tá? Jonathan, eu só não entendi. Ah, tá. Empasto, 170 de farinha. Não, calma aí, eu tenho que somar. Jonathan, manda de novo. Deixa eu achar aqui calculadora. Que eu não sei fazer conta de cabeça e não faço conta de cabeça, gente. Nem se preocupem com isso. Só achar aqui a opção da calculadora. Vamos só responder essa questão aqui pro Jonathan, da questão, acho que da umidade que ele perguntou. Nossa, eu não acho calculador aqui agora. Não, esse da Gidini, ele é manual, tá? Da Gidini é manual. O elétrico que eu uso é da Arc. Ó, então eu vou virar vocês aqui de volta, vou cilindrar a minha massa, tá? E vou... E aí a gente vai cortar o farfalle. Jonathan, manda pra mim as suas proporções lá no direct, porque... Pra eu fazer a conta. Mas você tem que pensar assim, Jonathan, a umidade tem que ser 50%, tá? Então, some o peso da tua farinha e divida por 2. Isso aí, soma o peso da tua farinha e divide por 2. Você tem que chegar... Se eu não me engano, você tinha colocado... Eu não consegui ler os números que você colocou ali. Então, vamos lá. Começar aqui abrindo a minha massa. Você vai ensinar a cortar sem cilindro? Gente, não tem segredo cortar sem cilindro, tá? Mas a gente pode fazer um pedacinho aqui sim. É só cortar ali na faca, a gente faz. Vamos lá. Marca de carretilha.
Cadê a minha? Carretilha. A melhor carretilha para vocês é a da Tramontina, tá? Que é esse modelo aqui, ó. E eu digo por experiência própria que eu já comprei N carretilhas, várias. E são todas paradas na minha gaveta porque não presta. Vou fazer uma dobra aqui na minha massa. Sempre que a gente for abrir uma massa, é importante você fazer dobras, tá? Porque as dobras, elas fortalecem a estrutura da massa. E aí você uniformiza a cor. 170 mais 50 vai dar 220. Para 100 gramas de ovos é pouco, tá? Porque 170 é isso, né? 170 mais 50 vai dar 220. Então, para 220 de farinha, você teria que colocar 110 de umidade. A não ser que aí na sua cidade esteja assim realmente muito frio, muito úmido e uma umidade muito baixa. A Lúcia perguntou qual o molho para garganelle. É livre, Lúcia, tá? Porque a menos que ele tenha um sabor, tá? Mas se for o garganelle de massa tradicional, você pode usar um molho ao sugo, um molho branco, um molho pesto. Isso. É isso aí, Miriam. Então, a umidade teria que ser de 110. Porque senão a massa vai ficar muito seca. Tô quase acabando já aqui. Prontinho. Olha a nossa massa. Tá? Vocês viram que eu não usei farinha em nada, tá? Em nada. Não precisa usar farinha se a sua massa estiver na proporção correta. Agora, se você tá fazendo a sua massa e na hora de cilindrar você precisa ficar polvilhando farinha e mais farinha para passar no cilindro, isso quer dizer que ela tá com excesso de umidade, tá bom? Bom, ó, vamos lá. Então, Lise, 100 gramas de farinha e um ovo está errado? Tecnicamente, sim. Sabe por quê? Porque hoje em dia, os ovos, eles têm diferentes tamanhos, tá? Então, o que que acontece? Essa semana eu comprei um ovo no mercado que ele tinha 40 gramas, tá? Isso, o ovo quebrado, tá? O ovinho já aqui dentro do meu potinho tinha 40 gramas. Ou seja, faltaria umidade para minha massa. Já o de hoje, o ovo que a gente usou hoje, tem em torno de 54 gramas. E esses dias eu usei um que tinha peso de 60. Então, o que acontece? Quando a gente faz um pouquinho de massa, talvez ainda não é tão perceptível no olhar de vocês. Mas se a gente pegar e fizer uma grande quantidade de massa, vai aumentando a diferença entre umidade e secos fica muito grande. E aí você tem dificuldade para acertar essa massa depois, tá bom? Todas fiz na proporção, ó, a Miriam falou assim, todas fiz na proporção que você ensinou, deram certo, nenhuma massa perdida ou ruim de trabalhar. Exatamente isso, gente, o que a Miriam falou é perfeito. Sempre que a gente seguir as proporções, a gente não vai ter massa perdida e nem massa ruim de trabalhar. A massa é sem erro, fez batata e vai trabalhar, tá certinho. Giana, Lise, quero agradecer, suas lives são tão esclarecedoras quanto o curso completo. Uma bênção. Giana é maravilhosa. Gente, a Giana, ela é aluna. E a Giana se
se encontrou nas massas recheadas que ela tá arrasando. Então, vamos lá. Eu vou tirar os comentários de vocês de volta pra gente fazer agora os garganeles, tá bom? Como diminuir a umidade? Fazendo na proporção certa. O que acontece? Depois que você tá com a sua massa pronta, tá? Ela não vai aceitar mais farinha. Depois que a sua massa estiver pronta e você só vai descobrir lá no cilindro que ela tá úmida demais, você não consegue mais incorporar farinha nela, tá? E aí você vai ter que trabalhar como dá. Ó, uma coisa aqui pra vocês. Sempre deixem a massa de vocês bonita, tá? Sempre façam acabamentos nas massas de vocês. Tirem essas pontinhas, porque quando você tira agora, que a massa tá úmida, você consegue passar no cilindro e utilizar tudo de novo. Se você deixa para tirar essas pontinhas depois que a massa passou na pré-secagem, aí essa massa ela vai estar durinha, você não vai conseguir repassar no cilindro, e aí você acaba perdendo as aparas. Ou você guarda as aparas para consumo próprio ou para doação, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui agora, vamos fazer o farfalle, tá? Então o farfalle você pode fazer de uma base quadrada, redonda ou de flor, que eu vou fazer aqui também, tá? Então assim, não importa, Liz, eu só tenho um cortador redondo, faz com redondo. Liz, eu tenho um cortador quadrado, faz com quadrado. Então eu vou cortar aqui já alguns redondos. E o tamanho, gente, é o tamanho que vocês quiserem. O que vocês têm que pensar? Liz, eu quero um tamanho pequenininho para sopa. Aí é bem pequenininho, tá? Liz, eu vou comer o meu com molho. Só não adianta fazer muito grandão para ele não ficar assim, sabe, caído, feinho. Ó, cortei 4 redondos. Agora eu vou cortar eu vou cortar um bem pequenininho para vocês verem como fica lindo. Claro, para fazer em grande quantidade dá um trabalhão, né? Mas para criança, para vender, por exemplo, assim, porções, porção de 200 gramas, 100 gramas, para criança é fantástico. E vou cortar um maior. E aí, se você vai fazer o seu farfalle com moldes diferentes, igual eu vou fazer aqui, é legal cortar a massa ainda fresca. Por quê? Porque a gente consegue repassar no cilindro e não tem perca nenhuma, tá? Agora, se você deixa a sua massa fazer uma pré-secagem, você já não consegue voltar com ela no cilindro. Esse aqui eu acho que vai ficar tão pequenininho. Vou pegar um maior. Daí vocês conseguem ver bem. E aí, se vocês forem fazer quadrado, vocês podem dar um tchan na massa de vocês. E um cortador assim, manual, ele dá outra visão pra massa. Ó, todas essas aparas que eu tô tirando aqui, a gente volta pro cilindro, tá? Então, tem quadrado, redondo de flor e vou cortar aqui um pra fazer surpresinha, tá? Então, já vou cortar e a gente já começa fazendo surpresinha. Então, vamos lá. Surpresinha, como que funciona? O surpresinha, você vai começar com a sua massa, com esse triângulo pra cima, tá? Legal. Você vai fazer o primeiro passo é juntar ponta com ponta. Você vai juntar a ponta de baixo com a ponta de cima. Então, ó, tá? Primeiro passo, junta as pontas e pressiona, tá bom? Aí você vai vir aqui nas costas dele e vai dar como se fosse um clique com o dedo, tá? Pra empurrar aquela parte pra dentro. E vai unir as pontas de fora, ó.
Sua massa estava assim, dá um clique com o dedo, vem e une aqui as pontinhas. Ó, e aqui nós temos o nosso surpresinho. Para colocar para secar, deixem ele assim, em pezinho, tá? Bem bonito, um do ladinho do outro. Vamos lá de novo, ponta com ponta. Bom, enquanto eu tô fazendo aqui, eu quero fazer um lembrete para vocês. Quem ainda não se inscreveu na nossa imersão, ela começa segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira nós já temos live sobre nhoque. Na terça-feira nós vamos continuar a segunda etapa sobre massas secas. E aí, nós vamos fazer juntos aqui a massa rovida, tá? Então, quem tem vontade, quem tem curiosidade e quer aprender a fazer a massa rovida, não percam terça-feira, tá bom? Ó. E aí, assim nós seguiremos. Na quinta-feira, nós vamos fazer a live e nós vamos falar sobre massas coloridas e massas recheadas. Então, nós vamos fazer do zero duas massas coloridas. Nós vamos falar sobre recheios e nós vamos fazer dobras de massas recheadas na quinta-feira. Então, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não estava sabendo, já fique sabendo que a partir de segunda-feira começa o nosso evento o segredo das massas que vem. Bom, vou começar aqui agora fazendo meu farfalle da base quadrada, tá bom? Todos eles têm o mesmo sentido, que é o quê? Juntar aqui o meio, tá? Então, vamos lá. Você vai arcar a sua massa pra dentro, tá? Um lado sobe aqui, né? E aí, você vai unir as pontinhas, olha. Então, deixa eu posicionar a minha mão aqui. Traz aqui a sua massa, faz um arquinho, pega as duas laterais e nós vamos grudar no meio, tá? Aqui e aqui, assim, ó. E aí, você vem e aperta bem. Ó. Arca aqui, vem com as pontinhas. E aí, vocês podem apertar tanto lá atrás, embaixo, né, ó. Agora aqui, ó, apertei lá atrás, tá? Nesta outra versão, eu apertei na frente. E olhem como que eles ficam diferentes, tá? Eles ficam diferentes, então você escolhe. Você quer apertar atrás ou você quer apertar na frente? Ó. Vou apertar esse aqui na frente. E vou apertar esse aqui atrás. Ó, vem aqui atrás e aperta, tá? E aí, é importante apertar bem, pra ficar bem alinhado. Olha como ficou fofinho esse aqui, ó, com todas as laterais cortadas, tá? Agora, nós vamos fazer da base redonda, tá? Então, tem aqui a base redonda. A mesma maneira, você vai elevar o centro e vai trazer as pontinhas aqui, ó. Ó. Tá? Ó, eleva o meio e traz as pontinhas de fora pra dentro. Ó, esse que eu vou apertar aqui na frente. Olha, esse com aperto na frente e esse com aperto atrás. Vocês viram como que um simples movimento já dá diferença na massa? Ó. E aí, gente, é assim, uma massa artesanal, uma dobra legal, se você traz um sabor, se você traz uma cor, se você traz, assim, algo ainda diferenciado, o seu cliente simplesmente, ele se apaixona, ele fica encantado com um produto desse daqui, tá? Agora, nós vamos fazer com molde de florzinha, que eu particularmente, eu posso confessar pra vocês que eu demorei bastante pra achar. Procurei bastante também para conseguir achar e fui achar assim num lugar muito simples, que é numa loja dessas lojas que a gente tem que vende coisas para cozinha, coisas baratinhas assim. Tanto é que esse molde eu paguei R$7,99. Ó, esse de florzinha, o que que eu vou seguir? É essa florzinha aqui do meio, tá? É isso que eu vou seguir para minha dobra. Ó.
Aqui eu vou seguir o corte do próprio cortador, né? Mas olhem como fica bonitinho. Ó, então eu vou seguir aqui a linha principal, que é ele que vai subir, né? Aqui, e venho e aperto, tá? Vou fazer esse aqui. E aí, vou fazer pequenininho agora. Ó, esse é bem pequenininho, esse aqui é perfeito para sopa, tá? Ó, a gente tá entrando no inverno, tanto para sopa quanto para criança. Ai, olha isso. Tá? Sabem que hoje a Sofia já me fez a encomenda do aniversário dela. Ela falou assim: mãe, no meu aniversário, você faz massas de ursinho para eu dar para os amigos da escola? E o aniversário dela é em novembro. Falei: faço. Ó. Viram como fica bem delicadinho, assim, bem mimoso? E aí, para criança, no caso, vocês não precisam vender grandes porções, tá? Por quê? A criança não come grandes quantidades. Então, se vocês fizerem pacotinhos aí de 200 gramas, tá? Pensem comigo assim, um pacotinho de 200 gramas a R$12, pro pai vai sair super em conta, porque a criança vai estar comendo algo saudável, algo que você ainda pode incrementar, deixando colorido, né? Com espinafre, beterraba e tudo mais. E você tem um excelente lucro em cima, porque o seu custo aqui foi a farinha e o ovo, tá? Bom, eu vou colocar aqui então na tabuinha para vocês verem as opções, os modelinhos. Deixa esse aqui. Ó. Opa. E daí caiu tudo. Gostaram, gente? Olhem que mimoso isso. Todos a mesma dobra, mas com características e detalhes assim totalmente diferentes. E aí, isso é para mostrar o que é possível fazer com o cortador que você tiver em casa. Liz, eu não tenho cortador, mas você tem um copo. Liz, eu não tenho cortador quadrado. Vai lá na faca mais ou menos ali e corta quadrado, tá bom? Se você achar esse de flor, comprem, gente, porque é a coisinha mais linda do mundo, tá? Esse cortador de flor aqui. E eu achei numa casa de coisas para casa mesmo, R$ 7,99. Vale super a pena, tá? Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula de massas secas, tá? Foi a primeira parte. Na terça-feira que vem, nós vamos continuar falando sobre massas secas, só que aí o nosso foco vai ser massas longas. Então, hoje aqui o nosso foco foram massas curtas, tá? Mas semana que vem, na terça-feira, nós vamos falar sobre massas longas. E aí, nós vamos fazer a massa ruvido juntos, tá bom? Vamos lá. Lúcia, e eu vou fazer massa ruvida pra Lúcia, porque hoje a Lúcia veio me perguntar: Liz, como que faz a massa ruvida? E eu falei: pois bem, então vamos fazer a massa ruvida na próxima terça-feira, em homenagem à Lúcia, viu, Lúcia? Vamos ver o que chegou aqui. Vamos ver. Ah, sim, as proporções. Liz, deixa as proporções para fazer a massa nos comentários ou na descrição. Gente, eu vou repetir aqui, tá? Vocês vão pegar o peso do ovo, então é o peso do ovo, e vão fazer vezes 2, tá? Então, por exemplo, se você tiver 100 gramas de ovos, 100 gramas vezes 2 são 200 gramas de farinha, tá? É bem simples, é bem tranquilo. É o peso do ovo vezes 2, é o valor exato que vocês têm que entrar de farinha. Liz, eu pesei aqui a minha farinha e eu vi que eu só tenho 150 gramas de farinha. O que eu vou fazer? Então, você vai pegar
150 gramas, divide por 2, faz a conta ao contrário daí, você vai chegar em 75. Então, isso quer dizer que você precisa ter 75 de ovos, porque 75 vezes 2, 150 de farinha, tá bom? Ó, tem gente falando que já tem aqui os cortadores. Gente, quem já tiver já pode ir usando. Esse que foi cortado de massa fresca também passa pela pré-secagem? Não, esses aqui não passaram pela pré-secagem para facilitar a nossa dobra, tá bom? Farinha de trigo convencional, tá? Farinha de trigo normal que eu usei aqui na nossa aula. Gente, quem entrou aqui no decorrer do caminho, quem entrou aqui, a live já estava acontecendo, eu vou deixar a live salva, tá? Vocês podem entrar, assistir novamente. Recomendo que todos vocês reassistam a live novamente para que vocês possam anotar todas as informações, tá bom? Ó, tem gente falando ali que é novato. Gente, assiste a live e vai anotando, assiste e vai anotando, tá? Porque quando vocês vão anotando, vocês vão pegando aqui essas percepções. Se você for fazer com semolina, se eu for fazer só com semolina, você pode colocar 30% do peso da farinha de semolina e 70% de farinha, tá? Pra ficar assim bem legal. Que mais? Essas massas aqui, agora você pode colocar numa forma e congelar, ou você pode deixar numa tela para secar 100%, tá bom? A Solange, depois de cozinhar 200 gramas, fica 400 gramas? Não necessariamente, tá? O que você tem que ver? Uma massa fresca, ela nunca vai hidratar tanto assim ao dobro, tá? Ela hidrata, mas não vai chegar a ser ao dobro, não. Agora, se você tiver uma massa seca, onde ela desidratou 100%, tá? Ela já 100%, aí sim, aí ela vai hidratar bastante lá no cozimento. Ó, sou professora e escrevo tudo, é isso aí, tem que anotar tudo. Então, você sabe que eu falei, é verdade, se a gente anota, a gente se lembra, né? Obrigado, Liz, por deixar a live salva. Gente, vai ficar salvo, vocês podem assistir e reassistir quando vocês quiserem, tá bom? A tábua que eu usei para modelar é tábua de Garganelli, tá? Então, se vocês colocarem como tábua de Garganelli, vocês vão encontrar, tá bom? E é exatamente esse o nome, assim, que vocês encontram ela. E ela já vem também com um rolinho aqui pra dobra. Tudo bem? Gente, muito obrigada pela nossa live de hoje. Sexta-feira nós temos live, tá? Eu só queria cortar reto como você. Gente, aí não é reto, meu reto não é reto, nem se preocupem, tá bom? Fiquem tranquilos que minha retidão não é nada reta. Na sexta-feira agora, dessa semana, nós temos live. A nossa live de sexta-feira é lasanha à bolonhesa. Então, não percam a live de sexta-feira, tá? Porque sexta-feira nós vamos fazer lasanhas. Então, Lise, tenho dúvidas de lasanha. Vem para a aula de sexta-feira. Validade, se essa massa estiver seca, até 3 meses. Se estiver congelada, até 3 meses. Se for guardada na geladeira, até 2 dias, tá bom? É isso aí, 3 meses secas, 3 meses no freezer, 2 dias na geladeira. Gente, um beijão pra vocês, que agora eu vou buscar meus pequenos. E a gente se vê na sexta-feira. Deixa mais um recado. Amanhã é dia da minha massa perfeita. Então, mandem fotos pra mim lá no direct das massas de vocês. Coloquem a cidade e o clima. Que aí eu vou subir essas fotos lá para os nossos stories e a gente vai conversar sobre a foto. Não se preocupem com relação a pessoa saber quem é que fez a massa, porque só eu vou saber que foi você que mandou a foto, tá bom? E aí é legal porque a gente compartilha informação, porque às vezes o que acontece na sua massa pode ser o que acontece na massa de outros também, tá? Então eu espero fotos da massa de vocês para amanhã a gente fazer o nosso quadro Minha Massa Perfeita. Tchau, tchau!